Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Glória a Deus. Último culto do último domingo do ano. Amém. Você é alguém privilegiado de poder estar dividindo esse ambiente. Você é alguém privilegiado de poder estar nos ouvindo, de poder estar participando de tudo isso que Deus está fazendo esses dias. Às vezes as coisas ficam difíceis e nós perguntamos: Deus, e agora? O que é que o Senhor vai fazer? Parece que as coisas estão tudo fora do lugar, parece que as coisas estão tudo desorganizadas. É quando Deus diz bem assim: eu fiz para isso, eu fiz você, meu filho. Foi para esses dias. É isso que nós precisamos entender, que nós estamos cheios do Espírito Santo. Não é para nós termos uma vida normal, uma vida igual aos outros, não. Nós vamos ser colocados no meio da crise, no meio do caos mesmo, para dar uma resposta ao Senhor. Amém? É para isso que nós estamos cheios do Espírito Santo, para nós dizer para essa geração que existe sim uma solução, existe sim um jeito para tudo isso que está acontecendo. E esse jeito, ele é uma ideia de Deus, é eu e você. É para isso que Deus ele nos fez esses dias. Então eu peço que você esteja esses dias assim, muito atento para o que Deus ele está fazendo, porque Deus ele quer compartilhar tudo isso. Deus ele quer revelar isso para nós. Só que a ideia de Deus não é revelar o que está acontecendo para nós ficarmos de braços cruzados. Às vezes Deus nos dá uma revelação e a gente acha que a gente tem que pegar e fazer um esboço ou fazer uma música, porque a gente acha que é para a pessoa, só que não. A revelação de Deus é para gerar uma atitude em nós, amém? A revelação de Deus é para gerar uma atitude. A gente ouve aquilo, a gente recebe aquilo que o Senhor entregou e nós começamos a agir assim, de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de João. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo de número 2. Aleluias. Ah, Deus, Tu és belo, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, nós Te engrandecemos, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua beleza, Senhor. Obrigado pela Tua santidade, Senhor. Obrigado pela maneira do Senhor trabalhar, meu Deus. Que nós possamos entender, Pai, o nosso lugar no corpo, Senhor, e dar uma resposta devida para o Senhor, Pai. Meu Deus, que esses dias o Senhor venha nos fortalecer com o Teu Espírito, com a Tua graça, com o Teu poder, Senhor. Ah, meu Deus, como Tu és belo, Pai. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. A gente tem que entender o nosso lugar no corpo. Senhor, valeu a pena. Temos que entender o nosso lugar no corpo. Porque quando nós entendemos o nosso lugar no corpo, nós iremos trabalhar todos por igual. Um membro não vai ter que trabalhar mais que o outro para que seja dada uma resposta, mas se isso acontecer vai ter que ser preciso. Estava falando: Deus, manda mais pessoas pro grupo de louvor, Pai, para que a gente possa estar intercalando, para que possa ser mais fácil para a gente poder estar dando uma devida resposta para o Senhor. Aí Deus falou bem assim: olha, eu estou enchendo vocês do meu espírito, é para que vocês trabalhem mais mesmo. Então é isso que nós precisamos entender esses dias. É dar a devida resposta. Você chegou aqui, as cadeiras estavam tudo arrumado, o chão estava varrido. Houve sim um tempo antes, a gente teve que chegar aqui antes e ensaiar. Mas o mais interessante é que isso não foi feito para você. O mais interessante é que eu vim aqui hoje não foi dar uma resposta para você. Eu não vim preparar um culto para você. Eu vim aqui hoje porque eu tenho um compromisso com Jesus e eu não podia deixar Ele esperando.
Deus. É gostoso demais, igreja. Hoje à tarde eu preparava essa pregação. Aí Deus falou, Deus, eu tenho que preparar uma mensagem para aquele povo. Deus, a mensagem é para o povo, mas o culto é para mim. Então se preocupe mais em dar o culto para mim do que fazer uma mensagem para o povo. Então eu comecei a chapar, comecei a conversar com Jesus ali naquele sofá. E Ele foi liberando uma medida aqui. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Gostaria de falar sobre coisas importantes. E a principal é: Jesus pode confiar em você? Jesus pode confiar em você? João 2, a partir do verso 23. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Santo, 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 Santo. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Santo, Santo. Esse culto é para ti, Senhor. Adorado, o mais adorado, o único Deus, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Santo, Santo, Para você ter utilidade no reino, você vai ter que deixar de ser a pessoa que você é. Você está disposto? Você está disponível? Para você ter utilidade no reino, você vai ter que deixar de ser a pessoa que você é. E o que a mídia mais fala é: seja quem você é, seja você mesmo. Não mude por causa de nada, por causa de ninguém. Se você tem essa mentalidade, você é doutrinado por esses princípios, você não tem utilidade no reino. Se você quer ter utilidade no reino, você vai ter que perder a sua identidade, a identidade que o mundo gerou, a identidade que o mundo criou para você. Oh, halabá, yeah. Santo, Santo, Santo. Recebe essa medida aí. Diz assim: entanto, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Fala assim comigo: eu creio em Jesus. Eu creio no nome de Jesus. Mas eu vou te dizer que isso ainda não é suficiente.
E diz assim no verso 24: mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Vamos lá, eles criam em Jesus, mas Jesus não se confiava neles, porque Jesus conhecia a todos. Verso 25: e não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Nesse momento, ore por mim, ore pelo Daniel, ore pelo Léo. Direcione suas mãos aqui em cima. Pai da eternidade, Abre a sua boca aí. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus, maravilhoso, dá sabedoria, Senhor, dá maturidade, Pai, Deus forte, para cada um desses que estão Pai agora, da Senhor, eternidade, nos assistindo, Pai. Para cada um, Pai amado, nesse momento que está aqui dividido esse ambiente, Pai. Meu Deus, eu peço, Pai amado, que o Senhor dê nesse momento, Pai amado, um destravar, Pai. Que essas palavras, Senhor, possam entrar e possa gerar vida, Senhor. Possa gerar transformação. Possa gerar, Pai amado, uma utilidade nessas pessoas para o reino, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Senta glorificando ao Senhor. Senta dando glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Igreja, nós lemos aqui que Jesus, ele estava na época da Páscoa. Ali em Jerusalém estava acontecendo muitos milagres. Milagres que deixavam as pessoas assim, de queixo caído. Quem é esse homem? Que tanto poder ele tem? Que amor é esse? Isso também gerava muita fúria nos invejosos. Isso gerava também uma ameaça para Roma. Gerava uma ameaça para os líderes religiosos, porque agora as pessoas estavam seguindo Jesus sem Jesus precisar fazer nenhuma propaganda do nome dele. João, ele lança Jesus, e Jesus ele sai pregando o evangelho, mas junto com essa pregação também havia milagres. Também havia manifestação de poder. Mortos ressuscitavam, enfermos eram curados, endemoniados eram libertos, e tinha todos esses sinais acontecendo. Tudo isso estava acontecendo, e a Bíblia fala no capítulo 3 que um homem chegou para Jesus de madrugada. E um momento onde que Jesus ele estava só em determinado ambiente, de repente chega um dos governadores, chega um dos sinédrios. O sinédrio ele era composto por 71 homens. Esses homens eles eram fariseus, saduceus e anciões, conselheiros, pessoas de influência em Jerusalém. E tinha um homem chamado Nicodemos. A palavra Nicodemos é dado um título chamado Achon, que significa governador. Ou seja, era um homem estimado, um homem que Jesus chama ele de mestre. É um homem que reconhece a grandeza de Jesus, reconhece os poderes, os milagres, tudo que Jesus tinha feito. Segundo o Talmud, segundo os historiadores, dizem que Nicodemos era um dos 3 homens mais ricos de Jerusalém. E ele chega para Jesus e diz: Rabi, sabemos que tu vieste da parte de Deus por esses milagres que você tem andado fazendo aí. Por esses milagres que vocês estão fazendo, sabemos que tu veio dos céus, que tu veio do reino, e você veio aqui para poder estabelecer algo. E quando ele fala daqueles milagres, Jesus ele não dá bola para Nicodemos acerca dos milagres.
Mas ele dá bola para algo importante, já que Jesus não confiava em todas aquelas pessoas que estavam ali, que criam nele, criam nos milagres de Jesus. Eles acreditavam que Jesus podia mudar as vidas deles, eles acreditavam que Jesus podia curar alguém da família deles, eles acreditavam que Jesus podia melhorar a vida de alguém, mas eles não criam em Jesus como o único e suficiente Salvador, aquele que queria transformar e mudar o ponto de vista deles, a ideologia deles, mudar o jeito deles agir. Dessa maneira eles não criam em Jesus. E eu gostaria de perguntar para você nessa noite: você crê em Jesus até onde? Você crê em Jesus até onde? Até onde vai o poder de Jesus sobre você? Em qual cômodo da sua casa Jesus ele não tem autoridade? Em qual área da sua vida Jesus ele não tem autoridade, ele não pode mandar nessa área? Porque você disse que é sua, estabeleceu, e você determinou os lugares que Jesus pode entrar. E quando você faz isso, Jesus ele não tem prazer em confiar em você. Ele não pode confiar em você, porque ele te conhece. Não precisa ninguém falar, não precisa demônios falar, não precisa anjos revelar, não. Ele conhece o teu íntimo, Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece as suas obras e conhece todos os pecados seus não confessados. Jesus ele chega para Nicodemos e diz: olha, importa-vos é nascer de novo. O que importa é que você tem que mudar de vida. Vamos lá, João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estão realizando, se Deus não estiver com ele. 3. Jesus lhe declarou: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus ele não falou isso para Zaqueu, o publicano, aquele que roubava os impostos. Jesus não falou isso para o cego. Jesus não falou isso para a ex-prostituta. Jesus não falou isso para a samaritana. Jesus não falou isso para o endemoniado de Gadara. Não. Jesus ele falou para alguém que parecia ter uma vida muito boa. Jesus ele falou isso para alguém que era referência na cidade. Jesus falou isso para alguém que era um professor, um mestre, alguém irrepreensível, alguém que você olhava assim e não conseguia enxergar erros, marcas. Não, ele era alguém de influência naquela cidade. Jesus está dizendo assim para você nessa noite: não importa se você se sente uma pessoa boazinha, não importa se você se sente uma pessoa que não tem pecados, que nunca praticou coisa horrível, como alguns que você pensa, como alguns que, mas eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Jesus estava dizendo isso para Nicodemos: Nicodemos, você não pode se salvar sozinho. Não importa a obra que você faz, não importa quem você serve, não importa qual é a tua influência, o que importa é que você não pode se salvar sozinho. Jesus ele fez um convite a Nicodemos: Nicodemos, você vai ter que parar de ser quem você é, se você quer entrar no reino. Você vai ter que deixar de ser quem você é para você entrar no reino. E eu pergunto para você nessa noite: quem é você? E vai a pergunta número 2: quem é você quando ninguém está olhando? Talvez você para a sociedade, talvez para você, para os seus familiares, é alguém assim que fala: não, ele é bonzinho, ela é top, olha, ela é demais, ela faz isso, ela faz aquilo.
Mas se você não for nascido de novo, você não tem utilidade alguma no reino. Se você não é nascido de novo, você não tem utilidade nenhuma no reino. Eu gostaria de falar algumas coisas, e o primeiro princípio que eu gostaria de deixar nessa noite é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. E nós não queremos isso no fundo. Nós sozinhos jamais seríamos capazes de procurar Jesus. Nós sozinhos jamais queríamos receber o jugo de Jesus sobre nós. Nós sozinhos seríamos capazes de ir atrás de Jesus e querer viver para Ele. Porque no fundo nós somos egoístas. Nós temos dificuldade em obedecer a um ser supremo. Nós temos dificuldade em submeter a um ser que Ele tem que dizer o que a gente pode fazer, o que não pode fazer. Porque no fundo o que os homens fazem é tudo com o resultado dele se sentir bem. Não importa se ele vai destruir famílias, não importa o que ele vai fazer, se é para ele se sentir bem, se é para o ser humano se sentir bem, e ele for egoísta, dependendo do nível de egoísmo, ele vai fazer. E no final ele vai dizer que não era a intenção dele. É quando o homem sem Deus, ele resolve conquistar uma mulher. Ele promete o céu, ele promete o mar, ele promete dar um pedaço do coração dele, ele promete entregar tudo. Mas no final ele quer um resultado sexual para que ele se satisfaça. E assim que ele termina, ele vai virar as costas e vai para a próxima vítima. Isso é um egoísmo. Assim como uma pessoa que aceita o golpe, assim como uma pessoa aceita entrar nisso apenas por causa de uma carência. E é disso que eu estou falando esses dias, é sobre nós destronarmos isso, igreja. Eu estou vendo uma geração muito carente, uma geração muito escrava de si próprio. E a pior escravidão que existe é a que você está segurando a chave. Quando você não sabe o que você quer para a sua vida. É por isso que eu te faço um convite nessa noite, a você entregar a chave da porta da sua vida para Jesus. Melhor ainda, eu te aconselho nessa noite a você arrancar a porta da sua casa e deixar que Jesus seja a porta. Deixe que Jesus seja a porta da sua vida. Deixa que Ele seja a porta, que Ele vai decidir o que entra e o que sai da sua vida. É Ele que vai decidir, porque eu tenho certeza que Ele é mais capacitado do que você. Ele é mais capacitado do que eu. Nós não temos essa sede, nós não temos essa coragem. Não, pastor, mas foi eu que procurei Jesus. Não foi ninguém que veio me evangelizar, não. Um dia não foi você. João capítulo 15 diz: não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. Foi Jesus que foi atrás de você. Você não teria força para levantar a mão, você não tinha força para poder se entregar, você não tinha força. Mas naquele dia Jesus, ele foi lá e fez um convite ao teu coração. E naquele dia você não conseguiu suportar. Você disse: ah não, eu vou servir esse Jesus. E é por isso que você tomou essa decisão na sua vida. Você entende? Entre milhares de milhares Ele escolheu a vós. Ele escolheu você. Foi para esses dias ruins você dar uma resposta. Não é para você ficar ruim junto com os dias. Não é para você olhar, se desesperar, entrar em crise. Não, você tem que estar dentro da crise, mas você não pode fazer parte dela. Você tem que ser a resposta na crise. Sabe o que é? É alguém que vai estar com o seu olhar, vai estar com o seu corpo, com a sua armadura, preparado para os dias ruins. Não porque você é capaz, mas por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Por causa dele. Abra comigo João 3, verso 7 aí. Deixa aberto João 3 que a gente vai ficar passeando nele. Como águas
tu esperas por mim, teu Espírito me chama e eu vou como águas profundas, tu esperas por mim, teu Espírito me chama e eu vou. Aleluias. Jesus ali sentado com Nicodemos, ele não dá um conselho, ele não dá uma opinião para Nicodemos, ele dá uma ordem para Nicodemos, ele dá uma resposta e pede uma posição de Nicodemos. Verso 7 diz assim: não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. É necessário nascer de novo. É preciso nascer de novo. É preciso, tem que nascer de novo. Agora eu vou te dizer o segundo princípio. O segundo princípio é o que não é o novo nascimento. O novo nascimento não é se batizar nas águas. Não. O novo nascimento não é se batizar nas águas. Afinal, João Batista ele já estava batizando nas águas. João Batista já vinha ali trazendo o batismo, que era uma simbologia de um arrependimento. Você tinha tomado a decisão, e o batismo simboliza que você está mostrando para todos ali que você está arrependido de quem você era. Então o que é o novo nascimento? Vou continuar dizendo para você o que não é, para que isso grave bem na sua cabeça. O novo nascimento não é um profundo conhecimento das Escrituras. Não é você conhecer muitos versículos, não é você ter lido a Bíblia 100 vezes. Nicodemos, ele era um professor de teologia. Nicodemos, ele era um mestre da lei. Ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia o Pentateuco, ele sabia o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, todo memorizado, versículo por versículo. Mas ainda ele não era nascido de novo. Ele já tinha sido batizado nas águas, mas ainda ele não era nascido de novo. Ele não sabia o que era o novo nascimento. Não importa qual é o seu grau de conhecimento. Não importa se colocar a mão sobre a sua cabeça e falar que você é um pastor, é um bispo, é um apóstolo, é um missionário, não importa. Títulos não salvam pessoas. Títulos dados pelos homens não salvam pessoas. Isso é o seu ministério. É por isso que no último dia muitos irão chegar: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz caridade, em teu nome eu doei. Mas ainda não é o suficiente para a salvação.
ainda não é o suficiente para você ser salvo em Cristo Jesus, para você participar do reino e de todo o poder que existe dentro do reino, porque dentro do reino existe poder. Quando Jesus convidou Nicodemos para ele entrar no reino, não era apenas para dizer que ele agora era um seguidor de Jesus, não, mas era o que estava para acontecer. A resposta viria através de Nicodemos. Nicodemos precisava entender aquela mensagem. No meio de tantas pessoas, Jesus olhou e não confiou naquelas pessoas. Mas quando essa mensagem é dita para Nicodemos, ele começa a ser desconfigurado. Jesus ele vem falando de algo de cima. Ele achou que Jesus iria falar para ele: olha, eu tenho esses poderes de milagre, eu ressuscitei o morto, eu ressuscitei o enfermo, porque eu fiquei 90 dias, eu fiquei 5 anos no deserto, e foi assim que aconteceu. Ele estava querendo uma fórmula, porque as pessoas buscam fórmulas para ela ser alguém. Ah, se você fizer 5 dias de jejum assim, Deus vai te dar isso. Se você fizer isso, as pessoas elas querem um método para ela poder ser sucesso. Mas na escola de Jesus, para você ser sucesso, você tem que ser humilhado e aceitar ser humilhado. Você tem que ser esquecido e aceitar ser esquecido. Você para de existir, você para de ser quem você é. Porque quando Jesus ele chega, ele faz a diferença. Quando Jesus ele morreu e ele ressuscitou, ele dividiu as eras, isso antes e depois de Jesus. Jesus chegou na vida de Nicodemos, depois desse dia Nicodemos mudou. Como que um homem bom pode mudar? Existem tantas bondades por egoísmo. Existem tantas bondades por egoísmo. Por exemplo, você ser um dizimista. Você pode ser um dizimista por egoísmo. Como, pastor? Porque existe uma palavra lá em Malaquias que diz: trazei todo dízimo e oferta à casa do tesouro, e prova-me se eu não derramarei bênçãos sem medidas. Você pode ser um dizimista apenas para você ser alguém mais abençoado, para você ser alguém próspero. Sim, apenas para que nunca falte mantimento na sua casa. Pode ser, você pode ser movimentado por isso. Você pode ser movido por essas coisas. Nicodemos, ele era alguém dizimista. Ele dava as primícias, ele dava tudo, ele tinha que fazer tudo o que tinha que ser feito. E mesmo assim, ele não tinha utilidade no reino ainda. Mesmo assim, ele não tinha utilidade no reino ainda. Você tem que entender que as bênçãos que estão sobre você não é sinal que Deus está aprovando o que você está fazendo. Só por você estar sendo abençoado não é sinal que Deus está aprovando as atitudes que você tem tido, as decisões que você tem tomado. Novo nascimento não é você ser alguém religioso. Não é você cumprir as agendas da igreja. Não. Nicodemos, ele era alguém religioso. Eu gosto de falar isso. É mais fácil você tirar alguém de dentro da Cracolândia do que você tirar alguém de dentro da religião. Porque o religioso, ele acha que ele já está fazendo algo para Deus. E se ele está fazendo para Deus, quem é que vai dizer que ele está fazendo errado? Os fariseus, Paulo achava que estava fazendo algo para Deus, até o dia que Jesus se encontra com Paulo e diz: Paulo, por que tu me persegues? Ele olha: como assim? Eu estava fazendo tudo para Deus, eu estava matando os cristãos em nome de Deus. A religião, ela promove isso nas pessoas. A religião faz alguém te olhar com um olhar de altivez. A religião, ela gosta de colar rótulo nas costas das pessoas. O religioso, ele cria padrões, e esse padrão não serve para ele, serve para outros, e tem que ser parecido com os dele. Nicodemos, ele
Ele era alguém que ele cumpria a agenda, ele ensinava, ele fazia tudo o que tinha que ser feito. Eu te pergunto, o que tu tem feito até hoje tem sido para Deus ou para os homens? Não lembro agora, abra comigo, ou deixa que eu vou lá, Efésios 1. É Gálatas, igreja. Um pouquinho antes aí, ou depois. Gálatas 1. O Evangelho a partir Gálatas 1, 10 diz assim. Vamos ler o 9, que o 9 vai pegar muita gente. Diz assim: conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que recebeste, seja amaldiçoado. O que é um evangelho diferente? É um evangelho que não é a cruz de Cristo. É um evangelho onde que é apenas bajulação, é um evangelho raso, é um evangelho falso, é um evangelho onde que Deus muitas das vezes ele acaba sendo o miserável da parada, e o homem é o castigado. É um evangelho onde que é dá, e venha ser abençoado, e venha ser aquilo. É um evangelho incompleto. Pregadores assim é amaldiçoado. Você olha assim observando, como pastor, mas são abençoados demais. Gente, você não tem noção de como alguns pastores eles morrem do nada. É um acidente louco, é um infarto, é um negócio, pessoas novas. Não, mas que, rapaz, quando se levanta um altar, qualquer movimento que você faça errado, você pode morrer. Quando Pedro e Barnabé, eles levantaram o altar, quando eles deixou a santidade ali em pleno funcionamento, Ananias e Safira foram levar uma oferta. Eles foram ofertar. No momento que eles foram levar a oferta, eles não cumpriram com aquilo que eles tinham dito, e eles morreram ali mesmo. Morreram na hora. Mas houve o quê? Houve um avivamento depois disso. As pessoas começaram a ter temor. Foi começado a pregar sobre temor aqui dentro dessa igreja. Você vai ver o que vai acontecer nesses dias. Você vai ver o que vai acontecer aqui dentro dessa cidade nesses dias. Eu oro para que isso aconteça dentro de todas as igrejas, dentro de todos os lugares, todos os ambientes. Vai vir um tempo de juízo sobre esse povo. Sim. E eu peço a Deus que você tome vergonha na cara e você nasça de novo, e você tenha um compromisso com o reino, um compromisso genuíno, um compromisso de verdade. Ei! O verso diz, entenda aí, igreja: porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar homens, não seria eu servo de Cristo. Eu não me preocupo, já me preocupei muito já na minha imaturidade, agradar certos tipos de pessoas, para que elas se sentissem mais agradáveis, se sentissem mais acolhidas. Hoje em dia eu tenho um compromisso com Jesus.
Eu não posso deixar os meus desejos, as minhas vontades e deixar Jesus de lado para que alguém se sinta mais confortável. É por isso que eu continuo pregando essas mensagens e tenho tomado as decisões que são precisas para esses dias. Se for possível e se for preciso se afastar de algumas pessoas, se afaste, mas não queira dar respostas para homens, para pessoas que são ingratas e te esquecem, mas dê uma resposta para Jesus, que é Ele que te sustenta, é Ele que te alimenta, é Ele que te carrega nos dias sombrios, nos dias ruins. Nós continuamos orando, continuamos chorando. No Natal eu ouvi um story de alguns jovens daqui que participavam dessa igreja e foi involuntário, eu comecei a chorar naquele momento. E é um sentimento tão ruim, tão ingrato, eu não queria sentir isso, eu falo demais isso. Porque é involuntário, é um coração de pastor, é um coração de alguém que estava semeando em uma vida. É o joelho de alguém que estava dobrado, pedindo para Deus guardar. E você vê pessoas que adquiriram conhecimento, pessoas até que participaram do curso de teologia, perdido, dançando parecido com o mundo, perdendo a identidade, se exibindo, se expondo. Mas vai chegar os dias de juízo, e que o dia de juízo venha com amor. É por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, eu vou entregar fulano de tal na mão de Satanás, para que lá ele apanhe, quebra a cara e aprenda e volte ao Senhor. Você tem que entender, eu vou dar um conselho para vocês que têm filhos, que dá trabalho, que tem irmãos, sei lá, que está dando trabalho para você. Para de orar assim: Deus abençoa eles, porque cada vez que Deus abençoa, ele acha que Deus está aprovando, e eles não precisam ir para os pés de Jesus. Você tem que orar: Deus, coloca um vazio no coração dele, tira o sono, tira a paz, até que ele se renda a ti, que ele quebre a cara, mas proteja, guarde a vida dele, mas que ele quebre a cara, que ele sinta o peso de viver sem ti. Você que está desviado, eu oro por você, minhas orações é essa. Não pensa que eu fico: Deus abençoa ele, papai. Continua fazendo essa oração para você ver para onde seu filho vai parar. Vai ser um abençoado indo para o inferno. Vai ser alguém que tem um bom trabalho, tem um bom casamento, indo para o inferno. Você tem que entender que a missão aqui é servir a Jesus. Foi Ele que fez os céus, foi Ele que fez a terra, foi Ele que fez tudo. Um estralado dele as coisas podem melhorar ou podem piorar, mas Ele é Deus. Ele é Deus. Amanhã você morre aí. E aí? Qual foi o legado que você deixou? O que é que você deixou? Um castelo de areia? Tesouro onde que a traça pode correr, aonde o homem pode roubar? Pessoas que gastam toda a vida dela tentando ajuntar uma riqueza. Eu lembro de um tio, ele era alguém muito ganancioso. Eu morei com ele um tempo. Ele era aquele cara regrado, com uma conta muito top, assim, valores financeiros. Um carro novo, zerinho. Preferia chamar um táxi, só para poder economizar o carro. Começou a ter doenças e a esposa dele morreu logo em seguida. Foi até por esse motivo que eu fui morar com ele. Um tempo eu era criança ainda. Chegou um tempo que a doença foi amolecendo o coração dele, foi sendo transformado pelas doenças. Começou a se tornar alguém melhor. Só que um belo dia veio uma meningite, nada a ver as doenças que ele tinha. E ele morreu. Aldinho conhece. Vou te falar um negócio. Não deu um mês, o carro dele valia, um exemplo aí, não lembro qual era o valor, valia 50 mil, venderam por 10 só para dividir logo a herança.
A casa valia, vamos dizer aí, 500 mil, venderam por 100 só para poder dividir logo a herança. Não importa o que é que você está construindo hoje, um dia vai acabar, mas a tua alma ela é eterna, e para onde você está direcionando ela? O céu e o inferno é uma realidade, você querendo ou não. Era isso que Jesus estava expondo para Nicodemos. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. É isso que eu tenho pregado para vocês aqui quase todo domingo. Só ouvir a igreja não é suficiente. Só cantar músicas, levantar a mão para o alto, sem ter uma vida de santidade na segunda a sexta-feira, não é suficiente. Você esconder esse evangelho que transformou a sua vida, se é que você é alguém transformado, não é suficiente. Você tem que se movimentar. Você tem que deixar de ser essa pessoa que você é. Não é ter as melhores informações sobre Jesus. Não é você ter revelação sobre Jesus. Não é sobre você dar uma aula. Não é sobre nada disso. Nicodemos, ele tinha as melhores informações de Jesus. Ele chega para Jesus e diz: Jesus, sabemos que tu vieste do alto, sabemos que tu vieste de Deus pelos milagres que tu tem feito. Ele tinha boas referências de quem Jesus era e o que Jesus estava fazendo. Estava conversando com um jovem essa semana. Ele começou a dar uma aula de teologia. Ele nem sonhou que eu era pastor. Começou a dar uma aula de teologia e puxar isso, puxar aquilo, os argumentos, isso e aquilo outro e pá. Mas no final ele terminou. E o que eu não quero mais nunca é entrar dentro de uma igreja. Aí eu dei aquela risada gostosa. Falo, tem muito conhecimento, mas falta amor. Ele, como? Falei, para você permanecer dentro de uma igreja, você tem que amar muito as pessoas. Para você permanecer dentro de uma igreja, você vai ter que amar muito as pessoas, porque é lá que você revela se você tem amor ou não. Lá você vai ser mal falado, lá você vai receber olhares diferentes, lá você vai ser esquecido, vão formar panelinhas, vão te deixar de fora, lá vão falar mal de você, e você vai ter que dizer se você ama ou não ama. É você que diz, meu amado. Não importa o nível de conhecimento, não importa o que você sabe, não passa de meras informações se não for atrelado a atitudes verdadeiras. Não passa de meras informações. E quem vai para a igreja para poder, não, porque eu vou para aquela igreja porque eu me sinto especial. Quem vai para a igreja por esses motivos não passa de um egoísta. Você tem que vir para a igreja por causa de Jesus. Você vem aqui para prestar culto a Jesus. Você vem aqui pela seriedade da palavra. Você vem aqui para ouvir, receber revelação e liberando isso. Você vem aqui porque você entende que você tem uma missão com Jesus. O mundo ele te deu uma identidade. Repete comigo: o mundo me deu uma identidade. E o que é que o mundo fala quem você é? Me diz. O mundo te deu uma identidade. Só que Jesus, ele quer te dar uma identidade verdadeira. Jesus, ele quer revelar para você a sua origem. Porque o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Nós viemos do alto. Nós viemos da eternidade. E essa identidade ela foi obscurecida, ela foi esquecida desde o dia que Adão tomou aquela decisão. Novo nascimento não é uma maquiagem. O que é uma maquiagem? Uma maquiagem é uma invernizada, é uma reformada por fora. Esconde os pequenos detalhes, as pequenas falhas. Agora na era Instagram você vê as pessoas no story. Olha que pessoa bonita, quando você vê na rua nem reconhece. É cheio de maquiagem, cheio de aplicativo, cheio de filtro, cheio disso. Você se perdeu, cara.
Você vê as pessoas vivendo na falsidade o tempo todo. É cheio disso, cheio daquilo. Pessoas que não se revelam quem elas são. E é essa maquiagem que trouxeram para dentro das igrejas. Eu antes bebia, eu antes ia para balada, eu matava, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Você só era um mau cidadão, meu amigo. É por isso que Jesus ele chega para Nicodemos, um homem que não tinha vícios, um homem que era exemplar. Ele estava dizendo: não importa o seu passado, não importa se você é bonzinho ou se você é ruinzinho, o que importa é que você precisa de Jesus, o que importa é que você precisa de mim, Nicodemos. É eu, Nicodemos, eu imagino Jesus com toda a humildade santa batendo no peito e dizer: sua vida está nas minhas mãos, Nicodemos, porque se eu falhar aqui, o mundo todo falha junto. Se Jesus falhasse, o que era de nós? Jesus ele nos deu vida. Jesus ele nos deu vida. Você em Cristo hoje, você é mais que vencedor. Você tem que entender isso. Você tem que entender, Jesus ele puxa tudo isso. Uma geração que não estava entendendo ele, uma geração que não estava compreendendo, uma geração que ele não podia confiar. Chega um homem de madrugada, alguns vão dizer que é porque ele não queria ser visto, ele não queria se expor. Outros irão dizer que é porque ele respeitou Jesus e quis uma hora que Jesus estava sós. Mas eu não estou aqui para julgar a intenção de Nicodemos, eu estou aqui para julgar a atitude dele e dizer que foi uma boa atitude dele procurar o mestre. Ele procurou o mestre e o mestre começou a falar: Nicodemos, cara, você tem uma função, por isso que você veio aqui. Sabe, quando eu estava no meio daquele povo, foi o meu olhar diferenciado para você que fez você vir aqui. Você está aqui hoje porque Jesus ele te olhou diferente em alguma área, em algum dia da sua vida. É por isso que você vem aqui ainda. Algum dia você pergunta: por que é que eu vou lá naquela igreja ainda? Tem hora que eu não sei. Não é por causa do pastor, não é por causa dos músicos, não é por causa do ambiente. É porque Jesus te olhou diferente um dia. É porque Jesus te olhou diferente um dia. Nicodemos ele chegou lá pelo cheiro de Jesus. Ele chegou naquele ambiente. Jesus começou a falar para ele a pregação mais importante que tem na Bíblia. Ele chegou para Nicodemos e começou a revelar, começou a despir Nicodemos de todas as ideologias que ele tinha. Começou a dizer: Nicodemos, cara, você não entende nada. Você é um mestre, você não entende nada, porque você é terreno. Você é um materialista, você participa de um grupo religioso, mas os céus ainda não podem contar com você. Os céus ainda não podem contar com você, Nicodemos. Mas isso que eu estou falando aqui hoje para você, eu estou virando a chave aí dentro, Nicodemos. Eu estou virando a chave aí dentro, Nicodemos. Deus hoje está virando chave na vida de pessoas aqui dentro. Dá espaço para ele entrar aí, deixa ele entrar aí. O que é novo nascimento? O que é novo nascimento, para nós encerrarmos? Abre comigo aí, deixa aberto aí. Eu acho que está aberto, é João 3 ainda. Eu não podia terminar o ano pregando outra mensagem. Não podia. Imagina uma igreja toda de pessoas nascidas de novo. O trabalho vai ser tão menos árduo que você não tem noção. Vai ter grupos de pessoas. Gente, quem é que vai pregar hoje? Eu não sei, tem tanta gente querendo pregar hoje. Quem é que vai tocar hoje? Eu não sei, tem tanta gente querendo tocar. Quem é que vai limpar a igreja? Eu não sei, tem tanta gente querendo limpar a igreja. Quem é que foi evangelizar hoje? Eu não sei. Vamos para outro lugar, que esses lugares tá muito pequeno, tá muito apertado. Tem um bocado de nascido de novo com sede de Deus e salvando almas aí na cidade. É isso que o novo nascimento vai gerar em você. Não é apenas
apenas você ser salvo, mas é você começar a levar a salvação também. É você começar a levar a cura, levar milagres, levar libertação. É você passar pela porta do velório de alumínio e o morto levantar lá dentro do caixão, só pelo fato de você passar. Mas isso ainda não é o suficiente. A Bíblia diz que quando Pedro ele nasceu de novo, quando veio o poder do alto, quando veio naquele dia de Pentecoste, um dia ele passando, vinha caravanas para das pessoas vinham assistir Pedro. Um dia ele passou, a sombra dele curou alguém. Aí Jesus vira para ele e falei, o Espírito Santo falei, volta lá e prega o verdadeiro evangelho. Volta lá e confronta. Volta lá e fala que tem que ser assim. Volta lá e fala sobre a cruz. Volta lá e fala sobre arrependimento. Volta lá e fala sobre novo nascimento. Não é oba-oba não. É compromisso, é transformação, é mudança. É mudança. Diz assim o verso 8, capítulo 3 de João. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos de Espírito. O que é o novo nascimento? É algo miraculoso, é algo dos céus, é algo divino, é algo misterioso. O vento sopra e transforma pessoas. Pode ser do alcoólatra, pode ser do viciado, pode ser da Cracolândia. Assim o Espírito só chega lá, ó. E aquele cara, ele recebe uma crise de identidade naquele momento. E ele começa a confessar os seus pecados. Ele começa a identificar que ele é um pecador e precisa de Jesus. E ele começa a falar sobre os pecados dele. E ele começa a se expor. Porque aqui alguns versículos abaixo vai dizer que aquele que anda na escuridão é porque ele está cheio de pecado. Então ele não quer compromisso com a luz, senão ele vai ser exposto. Isso são pessoas misteriosas. Tudo que você faz na escuridão quer dizer que você está nas trevas e você não pertence a Jesus. Você não pertence a Jesus. Tudo que você precisa fazer é escondido. Vem para a luz. Jesus ele fala isso para Nicodemos, e o novo nascimento é você ser transformado. É uma mudança interior. É o Espírito, é o poder do alto entrando dentro de você. É Deus tirando esse coração de pedra e colocando no coração de carne. É Deus tirando esse coração de aço que não tem utilidade e colocando o coração de carne em você. Alguém que é mais compreensível, alguém que saiba amar, alguém que saiba se doar. Não é sobre quantos você pegou, quantas você pegou, não é sobre isso. Não é sobre essa identidade que o mundo te deu. Não é sobre essa falsa identidade onde você precisa se expor, não. Mas é sobre quem você é. E agora é alguém transformado pelo poder do Espírito Santo. É você deixando de ser quem você é e ser alguém agora parecido com Jesus. É você parar de ser essa pessoa carrancuda, orgulhosa, fragilizada, que se ofende fácil, que se sente o rejeitado, se sente aquele que ninguém olha nos olhos, se sente aquele esquecido, se sente aquele coitadinho, jogado no cantinho, que ninguém consegue compreender. E todas as pessoas boas que tinha próximo a você, Jesus tirou, e agora você perdeu aqueles que você amava. Sai dessa caverna, Elias. Sai desse lugar de autocomiseração, porque você tem um DNA de guerreiro no meio dessa crise. Satanás, ele demora anos planejando o dia que ele vai te derrubar, o dia que você vai dizer assim: não, a partir de hoje eu não quero mais servir, a partir de hoje eu não quero mais fazer parte desse corpo, a partir de hoje eu não quero mais servir ao Senhor, eu vou ficar no meu cantinho. Ele demora anos planejando, ele vai, cada dia ele vai lá, ele lança algo, cada mês ele chega lá e tira algo, ele vai tirando o brilho, ele vai tirando a vontade, e a pessoa vai cada vez ficando mais debilitada. Ele olha assim e vai ficando cada vez
mas só cadê fulano de tal que estava me ajudando? Ele foi, cadê fulano de tal? Tá assim, tá assado, você vai ficando sozinho. Chega um dia você fala: Jesus, eu vou viver a minha vida. Nesse dia você está dizendo bem assim: me devolve a chave da minha casa, devolve a chave da minha vida. Sem perdão você vai chegar assim, vai instalar de novo aquela porta antiga com a fechadura que você tem controle. Vai chegar nas costas de Jesus, vai começar a rebocar ele, empurrar ele até lá fora e dizer: olha, por favor, você atrapalhou muito a minha vida, deixa eu controlar daqui para frente. Você acha que foi uma decisão de uma hora para outra? Não, mas Satanás, ele veio dias dizendo que você precisava disso, precisava daquilo, quando na verdade tudo que você precisava estava em Jesus, mas você não acessou a Ele, mesmo Ele estando dentro de você. Você não foi tirar suas dúvidas com Ele, você não foi se entregar a Ele, você não perguntou qual eram os planos dEle, o que é que Ele desejava, como Ele desejava. Nicodemos, ele não entendeu o que era aquilo que Jesus estava falando. Sobre esse vento, sobre esse poder do alto, era algo que ele nunca tinha ouvido falar, não estava escrito nos livros de teologia, o mestre dele não tinha falado isso. Agora aquele homem que era diferente, que veio da parte de Deus, disse isso para ele e revelou mais. Nicodemos, olha Nicodemos, assim como Moisés, Nicodemos, na época onde que a serpente estava mordendo, estava picando o pessoal no deserto, e o pessoal morria, assim como Deus deu a ideia para Moisés pegar a serpente de bronze e colocar em cima da cruz, para que quando aquele que visse a serpente sendo exposta ali e fosse mordido, ele não morria. Números 21 está escrito isso. Nicodemos fica olhando assim. Naquele momento Nicodemos ainda não entende. Jesus estava dizendo assim para Nicodemos: você sabe como é que cura a picada de uma serpente? Quem sabe aqui? É com o próprio veneno. Amém? É por isso que no Butantã, em alguns lugares, ele deixa os venenos guardados em alguns recipientes, para se alguém for picado, o próprio veneno vai curar. Jesus estava dizendo assim: olha Nicodemos, todo esse milagre que você viu, tudo isso aqui não é importante ainda. O importante é eu conseguir salvar vocês, Nicodemos. Eu vou me fazer de pecador. Não tem todo esse veneno, não tem tudo isso que Satanás, a velha serpente, lançou para vocês, e vocês foram enganados e aceitaram a proposta dela. Eu vou tomar tudo isso, eu vou carregar isso, eu vou ser exposto. Mas todo aquele que se lembrar de mim, que eu passei pela cruz, eu a venci, vai ser liberto, vai ser transformado, vai ser mudado, vai ser regenerado e vai viver uma nova vida. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Talvez você não entende qual é o benefício que nós recebemos naquele dia que Jesus ele foi morto naquela cruz. Mas eu sei que esse vento precisa ser soprado dentro de você. Quando Nicodemos entendeu isso, o último relato dele na Bíblia, abra comigo aí João 19 para a gente ir embora. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus,
minha alma anseia por ti. João 19:39 diz assim: Nicodemos, aquele que dialogou com Jesus durante a noite, veio também trazendo acerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloé. Assim pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho, juntando as especiarias conforme a tradição judaica de sepultamento. Amém? Quando Nicodemos entendeu aquela mensagem, ele investiu completamente. Esse dia nós estamos precisando de pessoas que estão investindo em pessoas que não estão vivas. Não estou falando de você ir para velório, para cemitério levar flor para quem está morto, não, por favor. Estou falando de pessoas que você hoje olha e acha que nunca mais vai voltar. Pessoas que você olha assim e não enxerga utilidade nela no reino. Pessoas que morreram, mas que são importantes. Nicodemos, quando ele entendeu essa visão, ele foi lá investir no corpo morto de Jesus. Ele foi lá, pegou as mirras. Jesus não estava dando resultado. Jesus não estava mais fazendo milagres. Jesus não estava mais ressuscitando mortos. Mas ele estava ali dentro, nas mãos de Pilatos. Ele estava ali naquele corpo sem vida. Jesus não podia confiar naqueles que ele viu naquele dia da Páscoa. Mas quando ele liberou essas palavras na vida de Nicodemos, Nicodemos entendeu. Nicodemos falou: ei, ele disse que ele precisaria ser morto. Quando Nicodemos lembra daquela cena de Jesus exposto naquela cruz, ele sabia que depois ele investiria, porque ele estava esperando o retorno. Ele estava esperando a ressurreição. Ele estava esperando a ressurreição do mestre. Então ele fez lá, ele chamou José de Arimateia e foi limpando, sabe, com todo cuidado, aquela parte onde que a carne estava exposta, onde que o caniço pegou e puxou. Ele saía ali com os aloés, com as mirras passando, limpando naquele corpo, depois passando a faixa com todo cuidado. Levou naquele determinado lugar, deixou lá o corpo e falou: ei, naquele dia, versículos antes, no capítulo 2, diz bem assim, que naquele dia Jesus falava: olha, esse templo aqui vai ser destruído, mas em 3 dias o templo de verdade vai ser reconstruído. Eu imagino Nicodemos ali falando: ei, daqui a 3 dias a gente se vê de novo. Não é mais o homem Jesus de Nazaré, mas vai ressuscitar o Deus, o Jesus Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Eu imagino aqueles 40 dias Jesus indo lá visitar Nicodemos, falando no fundo dos olhos de Nicodemos: eu sabia que podia confiar em você. A sua história foi escrita por Deus, mas é você que decide qual história você vai viver. A identidade que Deus tem para você é a identidade do mundo. Se coloque de pé. Essa é a mensagem do último domingo de 2020 que eu gostaria de deixar no coração de vocês.